programa show, aqui é você, vai começar. É a Sônia Ferreira, Jango da Mangueira, que vai apresentar. É a Sônia Ferreira, Jango da Mangueira, que vai apresentar. A Rádio Arte Show FM tem o prazer de anunciar o programa show. Aqui é você, vai entrar no ar. O programa show, aqui é você, vai entrar no ar. O programa show, aqui é você, vai começar. É a Sônia Ferreira, Jango da Mangueira, que vai apresentar. É a Sônia Ferreira, Jango da Mangueira, que vai apresentar. A Rádio Arte Show FM tem o prazer de anunciar o programa show, aqui é você, vai entrar no ar. O programa show, aqui é você, vai entrar no ar. Boa tarde, amigos e amigas queridos. Mais uma vez estamos aqui apresentando o show Aqui é Você, com a doutora Fernanda Biscarnovic Julianelli Mendes, nada mais do que a minha neta. Hoje é pelo site radioarteshow.com e amanhã, dia 9 de agosto, pelo YouTube, que é sexta-feira, e dia 11 de agosto de 2024, às 12 horas, no domingo. Boa tarde, nossa querida diretora Flávia. Boa tarde. Boa tarde, seu marido da minha neta, o Boa Igor. tarde. Está carregando lá antes da hora. Doutora Fernanda, são diversas as funções que podem ser atribuídas nessa vista às várias especialidades na área, podem ser vistas, né? O que faz um médico veterinário? Bom, a profissão, né, de médico veterinário, poucas pessoas sabem, mas é uma profissão muito ampla, muito abrangente. Então, desde a clínica médica, né, que é o atendimento de cães e gatos, a gente tem diversas especialidades dentro da área, inclusive dentro da parte, por exemplo, de um mercado. A gente precisa de um médico veterinário para poder estar fiscalizando os produtos de origem animal, né? Muita gente não sabe, mas sempre tem um médico veterinário trabalhando. E tem diversas áreas, né? Tem desde animais selvagens, né? Silvestres, como no zoológico, né? Tem os veterinários que trabalham lá. Enfim, tem restaurantes também, tem que ter um padrão de qualidade. Restaurante como? Restaurante de self-service, restaurante mesmo. É Normal. cachorro? Grande. Não, de pessoas. Ah, Tem que ter um veterinário para poder manter o padrão, para receber aquele alimento que está chegando, principalmente de origem animal, se está próprio ou não para consumo. entendi. Aí tem médicos veterinários que trabalham com a parte de qualidade, né? E tem médicos veterinários que trabalham dentro da vigilância sanitária, né? Enfim, são várias, são diversas possibilidades, né? Dentro da medicina veterinária. E no caso, quais animais que vocês cuidam lá? Eu trabalho com clínica médica, né, que é clínica geral, mais atendimentos dermatológicos. Então hoje eu trabalho com atendimento de cães e gatos, entendeu? Passarinho, não? Não. Aí tem um veterinário que é especializado na área, que faz atendimento de animais silvestres, né, como passarinho, calopsita, tartaruga, coelho, né? Tem algumas pessoas que têm esses tipos de animais em casa. Porque tem que se especializar nessa área também. Tem que se especializar. Porque assim, a gente comparando com a medicina humana, né? A gente estuda, né? O médico estuda o humano, o corpo humano só, né? Então, é uma anatomia, uma fisiologia, e nós veterinários não. Então, o cão, ele tem uma fisiologia diferente, o gato, ele já tem as suas características, tanto que dentro da medicina veterinária existe uma especialização só em felinos,
porque eles têm umas particularidades, então não são tratados iguais, né? Então, cada um tem sua particularidade, assim como o passarinho, como o jabuti. Então, eles têm uma fisiologia diferente. Então, tem veterinários que trabalham na produção, né? Produção leiteira, produção de carne. Então, cada espécie tem a sua fisiologia, sua anatomia diferente. Então, a gente, na faculdade, a gente precisa estudar tudo isso. Então, a gente aprende um pouquinho de cada coisa. Aí escolhe uma especialidade, é igual um médico clínico geral, né? Exatamente. Aí se forma e aí escolhe, dentre as possibilidades, o que a pessoa tem mais afinidade, e escolhe uma pós-graduação para se especializar naquilo, né? Você terminou a medicina veterinária em 2017. 2017. Fez 7 anos. Curso de extensão na área de concentrado em gestão de pessoas, com ênfase em indicadores, pela Fundação Getúlio Vargas. Fala um pouquinho. Eu fiz esse curso na época de gestão, porque você, para ter um empreendimento, você tem que ter uma noção também de gestão, né, de como fazer uma avaliação, né, de um funcionário. Então, isso tudo também tem que estar dentro da sua formação, né? Não é só a formação de medicina veterinária. Quem opta por ter um empreendimento, ter uma empresa, precisa se aprofundar em algumas outras áreas, né? Para você poder gerir a empresa e ter uma empresa saudável, né? De uma maneira geral. Você tem que entender um pouco de finanças, entender um pouquinho de tudo para conseguir aí manter, né, um empreendimento que não é fácil, né? Faculdade Ampivep, é isso? Isso, é a pós-graduação. Pós-graduação em dermatologia, mais a alergologia veterinária, né? Isso. Formação em 2025, né? Que você está estudando, fala um pouquinho. Então, eu me achei... Por que você resolveu escolher dermatologia? Então, na faculdade, eu falava que nunca faria dermatologia. Mas é porque dentro do curso de medicina veterinária, a gente tem uma gama muito pouca, assim, são pouquíssimas aulas que falam profundamente sobre a parte dermatológica, né? Então, assim, são pouquíssimas aulas. Então, acaba que a gente não tem tanto contato, né, com a parte de dermatologia. E aí, trabalhando com o laboratório, eu trabalhei na Virbac, como promotora técnica, que é um laboratório francês, e o foco dele maior é na parte dermatológica. E aí eu precisei estudar, né, me aprofundar melhor sobre o assunto, até para poder abordar, né, o tema. E aí eu comecei a gostar de estudar sobre o assunto. E aí, agora, né, depois de algum tempo, eu decidi, enfim, fazer a pós-graduação, para me especializar e futuramente atender só a parte dermatológica. Quando precisa outras partes, como eu vi lá, aí vai a cardiologista, né? Sim, fala um pouquinho exatamente. sobre isso. É uma clínica, né, que eu atendo a parte de clínica geral e dermatologia. E aí existem as especialidades. É quando a gente precisa de um cardiologista, a gente tem contato de alguém que vai, faz os exames. Tem cirurgia, então a gente tem uma equipe, né, que vai lá e faz o procedimento. Tem cirurgia lá na própria clínica? Na própria clínica, a gente tem centro cirúrgico, tem sala de esterilização, sala de preparo, né, sala de recuperação, que é após a cirurgia, né, sala de preparo, que é para a gente se preparar para a cirurgia, né, lavar as mãos, se preparar. Sala de esterilização, para a gente manter todos os materiais cirúrgicos estéreis, né? A gente tem todo o preparo para isso, né? Com autoclave e tudo, e tem o centro cirúrgico. Promotora técnica e especializada na Linovet, é isso? Eu trabalhei numa empresa que distribui produtos veterinários, né? E aí eu trabalhei um tempo lá, falando sobre vários produtos veterinários, na verdade. Promoção técnica veterinária, auxiliando médicos veterinários na utilização de testes rápidos. Fala um pouquinho desses testes rápidos. Então, quando eu trabalhei na Linovet, eu trabalhei com esses testes rápidos. Tipos como? Que serve para fazer diagnóstico de triagem para alguns animais
que, né, dentro fez a consulta, você já tem, de repente, uma suspeita, e aí você faz alguns exames, como exame de sangue, e aí você está desconfiado de alguma doença, e aí você pode fazer esse teste rápido dentro do consultório, que são testes que têm um resultado mais rápido. E aí você já consegue fechar o diagnóstico, entendeu? Se aquele animal tem ou não a doença, principalmente doença do carrapato, ou doença do verme do coração, que é a girofilariose. E aí a gente já consegue conduzir melhor o tratamento, entendeu? E esses animais ferozes, vocês tratam lá não, né? Um cachorro feroz. Sim. Mas qual é o procedimento? Aí, geralmente, a gente precisa de uma contenção tanto física quanto química, né? A gente precisa fazer uso de sedativos para poder a gente conseguir manusear o animal, para não ter perigo nem para o médico veterinário, né? Nem às vezes para o responsável que fica junto, ajudando a conter. Então, para minimizar o risco de uma mordida, um animal se machucar, a gente opta por uma sedação, que é o animal ficar mais tranquilo, mais imóvel, para poder a gente fazer o exame físico, né? Ou às vezes coletar um sangue, ou a aplicação de alguma medicação, porque tem cães que não deixam a gente manusear. Aí a gente usa dessa artimanha. Mas a gente tenta ao máximo manter o animal mais tranquilo, principalmente gato, que é um pouco mais arredio. A gente tenta sempre fornecer algum alimento para ele se distrair com a alimentação, e a gente aplica a vacina. Tem alguns vídeos no nosso Instagram que eu forneço o alimento, aí eu vou lá, faço a vacina, sem ninguém segurar, sem ninguém conter, e ele nem sente que foi vacinado. Comendo ele se distrai. Ele vai lá, fica comendo, e a gente vai lá, faz o exame físico, faz a vacina ou a aplicação de algum medicamento. E a gente não precisa conter, porque o gato ele é diferente do cão, né? Ele pode ir num nível de estresse muito grande e ter uma parada cardiológica, respiratória, pode. Então, assim, o ideal é não conter o animal, né, assim, muito, para poder ele não se sentir estressado. Se sentir à vontade. Então, a gente tenta de tudo antes de uma sedação, por exemplo. Tem pergunta ali para você. Temos muitas curiosidades, muitas perguntas aqui. O Paulo Roberto de São Paulo, ele pergunta assim: que cuidados devemos ter ao adquirir um animal de estimação? Primeiro de tudo, é ter um local de segurança, né? Se for comprar um canil, por exemplo, ver a procedência desse canil. Se possível, visitar o local, né? Para ver como eles cuidam dos animais, né? Se o local é adequado ou não, né? Ter esse primeiro cuidado. E assim que eu adquiri esse animalzinho, e pensar também na raça que a pessoa quer comprar, né? Dar uma pesquisada, ver quais são as características dessa raça. E aí sim buscar um primeiro auxílio, né? Uma primeira consulta com um veterinário, para poder dar fornecer todas as orientações necessárias para a segurança tanto da família quanto daquele animalzinho, né? Que aí essa consulta pediátrica é uma consulta que demanda um pouco mais de tempo, né? É uma consulta mais demorada. Então é importante ele anotar as dúvidas que ele tem no momento da consulta, né? Eu, por exemplo, lá na clínica, como a consulta pediátrica ela é muito extensa e tem muitas informações, eu criei um e-book, né, meu, com todas as informações importantes, né? Elas são faladas durante a consulta, mas é um guia rápido que o tutor, né, o responsável, pode acessar na dúvida, né? E aí ele fala a respeito de tudo, né? Desde a alimentação, do pote, qual é o ideal para comprar, né? A ração, sobre vacinação, castração. Então, assim, é um livrinho de informações mesmo, né? Para aquele responsável ter acesso. O João Victor Alves, ele está na Escócia e fala assim: quais são as principais áreas de especialização em medicina veterinária e quais desafios cada um enfrenta atualmente? Olha, são muitas especializações, né? Desde a área de qualidade, né, de saúde pública, até as especialidades médicas, né? Que é dermatologia, nefrologia, né? Neurologia, enfim. Eu acho que assim, o desafio maior, acredito eu,
que é você sair desse mercado de clínica geral e ter um atendimento só especializado, né? Porque a pessoa que sai da clínica e vai para alguma especialidade, né, seja ela qual for, o desafio maior é você só trabalhar com aquilo, né? Então você demanda um pouco mais de tempo, porque você precisa fazer seu nome dentro daquela especialidade, as pessoas te conhecerem. Então eu acredito que seja esse desafio para todas as áreas, né, de especialização. É você realmente ser reconhecida por aquele trabalho, né, que você faz, que você escolheu. A Ildes Vitória Gomes dos Santos, de Portugal, ela pergunta: quais medidas de segurança que o manuseador deve tomar ao conter um cão de pequeno porte? Olha, como é que eu vou te dizer? Geralmente lá na clínica a gente, primeiro de tudo, tenta não conter tanto aquele paciente. Mas se precisar conter mesmo, o ideal, se for de pequeno porte, é manter ele no colo, né? Sempre eu gosto de solicitar, né, para quem está me auxiliando, apoiar a cabeça aqui no peito, né, para poder não se debater, não se machucar, e uma outra pessoa segurar os membros de trás, né, meio que conter contra o próprio corpo, se for de pequeno porte, né. Agora, se for um cão maior, aí a gente precisa colocar na mesa. Geralmente no colo eles ficam mais confortáveis, ainda mais se estiver junto com o responsável. Então a gente tenta lá conter dessas formas, entendeu? A Cristiane Carreiro, de Portugal, pergunta assim: com que frequência devo banhar meu animal? Essa pergunta é importante. Gera algumas controvérsias, polêmicas, né? Assim, o cão de pele saudável, né, ele não tem necessidade de tomar banhos recorrentes, né? Não precisa tomar banho semanal, não precisa tomar banho quinzenal. Não? Não precisa. A necessidade do banho, ela é mais nossa, né, do que do próprio cão. Porque a gente quer ele com um cheirinho de perfume. Mas um cão com a pele saudável, se a gente fizer muitos banhos nele, a gente tira uma camada protetora que tem na própria pele e no pelo, né? Então a gente acaba deixando essa pele mais vulnerável. Agora, se eu tenho um cão que ele tem alguma alergia, por exemplo, né, que alguma alteração de pele, aí a gente precisa fazer o tratamento. Aí ele precisa ser tópico. Aí sim, nesse caso, a gente pede banhos semanais ou até 2, 3 vezes na semana, dependendo da alteração de pele que ele tem. Eu já fui na casa de alguém, aí eu estava com uma outra pessoa, a pessoa falou assim: tu não sentiu um cheiro, não? Esse cachorro aí não toma banho um tempão. E realmente eu sentia. E é Esses comprovado. muito peludos, né? Porque assim, quanto mais banho a gente dá, a gente deixa a pele do cão, que não tem nenhuma alteração, vulnerável, né, a infecções, né, a Uma vez alteração. por mês tomar banho? O que eu recomendo lá é a pessoa, né, lá na clínica, tentar espaçar ao máximo esses banhos. Eu falo Fica assim, com no nojento? máximo de 15 em 15, entendeu? Uma vez por mês seria o ideal, ou mais, né, enfim. E os cães que realmente precisam de um tratamento, aí é diferenciado. Aí tem que tomar banho mesmo. E se ele for alérgico, né, se ele tiver dermatite atópica, ele precisa de banho. Aí é diferente de um cão com pele normal, né? E tem que ter um sabonete especial, assim. São shampoos, né? Shampoos, loções, né? O shampoo que a gente usa, sabão, não serve pra eles. O ideal é que não, porque a pele do cão tem uma necessidade diferente da nossa pele, né? Então, assim, são shampoos, né, estudados e testados para animais, né? E não para a gente usar o shampoo de humano ou o sabonete no cão, né? Acabou de responder a pergunta que ia fazer agora aqui, que é da Carmen, do Rio de Janeiro, que ela pergunta: quais os melhores produtos para banhar o meu animal, para dar banho no meu animal? Você acabou de responder. Aí isso, depende, né? O ideal é usar produtos, né, voltados e estudados para os animais, né? E o que é importante também, usar o shampoo e associar sempre com o condicionador quando for dar o banho, né? É o que eu vejo muito na minha rotina, as pessoas usarem muito só o shampoo, mas a gente precisa usar o condicionador,
porque ele, né, o próprio nome já diz, ele condiciona o pelo, então ele fecha a cutícula, né? Se a gente usa só o shampoo, o pelo fica muito ressecado, quebradiço, né? Então a gente precisa associar com condicionador de uso veterinário. Agora, se o cão tem alguma alteração de pele específica, aí existem os shampoos que são medicamentosos. E aí isso vai depender, né, do que quadro, de que problema aquele animal está apresentando na pele. Aí a gente escolhe o shampoo. A Cláudia Lins, do Rio de Janeiro, ela fala assim: doutora, eu tenho Yorkshire. Eu tenho muita dificuldade de limpar o ouvido. Como devo limpar a orelha do meu animal? Essa pergunta é ótima, porque do que eu vejo, né, na minha rotina, o ouvido, tá? A anatomia do ouvido do cão e do gato é bem diferente da nossa. Então é um ouvido muito mais extenso, né? O ouvido externo, né? E o ideal é que a gente não fique limpando esse ouvido. O que eu vejo é as pessoas colocam solução que compram, né, em lojas, né, e limpam lá dentro do conduto, limpam com cotonete. E o ideal é que não seja feito dessa maneira. A gente não pode introduzir cotonete, não pode introduzir, eu vejo alguns colegas, né, usando uma pinça com um algodão na ponta para fazer limpeza. Quando a gente faz essa limpeza, a gente acaba empurrando aquela cera lá pro fundo, né? E o excesso de limpeza, tem gente que limpa toda semana o ouvido, isso pode trazer alteração dentro daquela pele do ouvido e aí proporcionar uma otite. O ideal é você utilizar um algodão seco, pode até utilizar uma solução para limpeza e limpar só a parte externa do ouvido. Não precisa introduzir nada, entendeu? Porque o ouvido saudável, ele tem um mecanismo próprio de limpeza, né? Que nós também humanos temos. Então ele expulsa de forma natural aquela cera. E aí se a gente limpa em excesso, com cotonete principalmente, a gente empurra aquela cera lá para baixo e atrapalha esse mecanismo fisiológico. E aí isso pode proporcionar uma otite, que aí a orelha fica avermelhada, altera a temperatura, porque fica inflamada. Até no ser humano também é assim. Até no ser humano é assim. O ideal é que a gente não use cotonete nem nos cães, nem nos gatos. Tá sujinho? Passa só, né, uma solução na parte de fora do ouvido, sem introduzir nada lá para dentro do conduto, entendeu? Então o ideal é só por fora. A Rosa Maria do Acre pergunta assim: quais as dermatites mais comuns em cães e gatos? Então, o que a gente atende, né? Acredito que todos os dermatologistas devem ter a mesma casuística, que é as dermatopatias alérgicas. Então, assim, são muitos cães e também gatos que têm alterações de pele por conta de alergia. E aí as três principais hoje que a gente vê na rotina é a dermatite alérgica à picada, né, da saliva da pulga ou do carrapato. E a gente tem a sensibilidade, né, a hipersensibilidade alimentar, que é a alergia, né, ao alimento, principalmente a proteína. E a dermatite atópica, que é aquele cão que tem alergia ao ácaro da poeira doméstica, ao fungo, ao pólen, às gramíneas, né? São alérgenos que ficam no ambiente. Então, essas três são o que a gente mais vê dentro da rotina, com certeza são as alérgicas. A Paula Besser, do Rio de Janeiro, ela fala assim: que medidas devem ser tomadas para combater as pulgas? Existe cão ou gato alérgico à pulga? Existe. Não, na verdade, a saliva da pulga, né? Então, assim, basta, para aquele cão que é alérgico, né? Basta uma pulga picar aquele animal, ela pode gerar uma resposta imunológica exagerada e aquele animal tem uma lesão em todo o corpo, tá? E o ideal para a gente minimizar é usar medicamentos orais, né? Que a gente prescreve durante a rotina. E o que é muito importante, não somente a questão das pulgas, mas o que eu vejo, assim, com uma certa deficiência dentro da minha rotina é a prevenção de mosquito. Então, todo animal que passa pelo meu consultório, eu faço a prescrição contra pulga, carrapato e também mosquito, tá? Que assim como os mosquitos podem transmitir doença para nós, também transmitem para os cães.
Então, a gente precisa prevenir, tá? Que é a doença do verme do coração e a doença que é a leishmaniose, que tem crescido absurdamente aqui no Rio de Janeiro. E é uma doença zoonótica, pode passar para nós humanos, e é uma doença que não tem cura, então a gente precisa prevenir. Então eu sempre faço as prescrições, né, voltadas para a prevenção, né, que é a melhor forma da gente levar a clínica. Mais ou menos você já respondeu a pergunta da Fátima. Que eu falo muito. Que ela pergunta que doenças de pele são transmitidas do animal ao homem. Bom, existem algumas doenças fúngicas, né? Por exemplo, no gato, que pode ocorrer, que é a esporotricose. Então, qualquer gatinho com alguma lesão de pele que não cicatriza, então tem que ficar atento, levar ao médico veterinário. Se possível, especializado em dermatologia, porque a gente consegue ali na hora fazer um exame simples, rápido, que é a citologia, por exemplo, para identificar se tem levedura, se tem fungo naquela lesão. E é um fungo que o gato arranhando, passando, pode passar para nós humanos, então tem que ficar de olho, né? E existem sarna, né, que pode ser passado, então tem que ficar de olho também. Enfim, e tem, como eu falei, a leishmaniose, né? Que na verdade é um protozoário que o flebotomínio transmite para o cão, que pode também transmitir para a gente. Então, tem que ficar de olho. A Fabiana Oliveira fala assim: doutora Fernanda, é verdade que certas raças não podem ser tosadas, pois existe o risco de não nascer novamente pelo? Não, hoje, por exemplo, dentro da dermatologia, né, tem a raça que tem crescido muito aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, que é o Spitz alemão, né? Então, ele tem uma certa sensibilidade naquela pelagem. Então, o ideal é que a gente não raspe aquele pelo, né? Porque ele pode ter uma alopecia postosa e aquele pelo demorar ou não voltar a crescer. Então, esse é o maior desafio dentro da parte dermatológica, né? Que é a alopecia X também, que o animal pode ficar sem pelo, né? Principalmente na região dorsal aqui em cima. Então, o ideal é que não tose. O Juliano Correia, de Niterói, ele fala assim: eu tenho um labrador de 2 anos e ele solta muito pelo. Com que frequência os cães trocam o pelo? Então, normalmente são nas trocas de estação, né? Geralmente 2 vezes ao ano. Mas, todo ano, né? Todos os dias, eles têm sim uma queda de pelo. E nessas 2 situações, ele se intensifica mais. Né? O ideal é a gente fazer a escovação diária desse pelo, todo dia escovar, para poder remover esse subpelo, né, que está ali. Alguns pet shops fornecem um serviço de remoção de subpelo, então ajuda, né, minimiza, mas assim, nunca cessa a queda de pelo. O que a gente tem que observar é, essa queda de pelo, ela só é normal até que aquele animal não apresente nenhuma falha. Às vezes é uma área ou outra que esteja com uma falha mais no pelo, seja mais ralinho, entendeu? Ou com uma alopecia mesmo, que é uma área já sem pelo. Isso aí já não é normal, aí tem que procurar um dermatologista para poder avaliar a situação. A Caetana Dias, ela fala assim: sou de Jacarepaguá e tô adorando essa entrevista. Essa doutora é muito confiante no que fala. Aonde fica seu consultório para quem sabe eu levar meu animalzinho? Minha clínica, né? Minha clínica fica na Penha, fica bem no conjunto do IAPI, que é uma área bem tranquila, fica na rua Macapuri, 189. Então lá a gente fornece alguns serviços, né? De clínica médica, banho-tosa, e aí eu atendo lá e atendo domicílio também, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, na Taquara, que eu vou a domicílio, atendo, teve um resultado bem legal. Então, assim, tem essas possibilidades, né? Dependendo do local, se for muito longe, a gente tem a estrutura. E qual o seu telefone para as pessoas entrarem em contato? Vou deixar para vocês, o DDD é 21 97715 2695. Esse é o telefone da clínica, e aí vocês vão falar com a Mari, que é a pessoa que me ajuda muito lá, e aí faz o agendamento e a gente vai adequando a minha agenda. E aí a gente visita qualquer bairro do Rio de Janeiro. Sônia, terminamos com esse bloco de perguntas.
Tem Vai que daí. vir mais ainda. Vem cá. Então é prejuízo para quem tem uma clínica só para tosar e dar banho. Porque uma vez por mês vai tomar banho. Mas é porque, cara, Prejuízo. é, Lá na clínica vocês dão banho, damos banho, mas eu lá, por exemplo, a gente fornece você tem a pessoa especializada para um dar serviço banho. diferenciado. Por exemplo, os clubinhos que chamam, que é um pacote de banho, na maioria dos locais, o banho é semanal. Só que como eu não concordo muito com isso, então eu falo, ó, o ideal é você fazer os banhos pelo menos quinzenais. Então eu tenho um clubinho quinzenal, entendeu? E esses cachorros muito peludos, quanto tempo eles têm que tosar? Ó, assim, depende. O ideal é sempre aparar. Cachorro muito peludo, tipo Shih Tzu, né, Yorkshire, que o pelo pode chegar até o chão, o ideal é a escovação diária. E o tosar, só aparar os pelos. Assim, é um pecado a gente pegar e raspar esses animais. Fica feio também, né? Não fica tão esteticamente eu falando bonito, porém, do contrário do que as pessoas pensam, quando a gente tosa, tá muito calor, vou tosar meu cachorro. Isso é pior pro cachorro, porque o pelo, ele forma uma camada protetora. Entre os pelos, forma uma camada de ar. Então, quando bate sol, aquilo é como se fosse um isolante térmico. Quando a gente raspa, porque está muito quente, a gente, na verdade, prejudica aquele animal, porque ele vai sentir mais calor ainda. Então, o ideal é não raspar e sempre pentear. Sempre pentear para não ficar embolando. Porque se embola muito próximo à pele, aí não tem o que a gente faça para tirar aquele nó. Aí tem que raspar. O ideal não é tosar em casa, é levar numa clínica. É levar num local especializado, né? Com Agora, certeza. deixa eu fazer uma pergunta para você. E essas pessoas que dormem com cão e gato na cama? Eu vejo tanto agarradinho, abraçadinho. É porque O que você diz? socialmente o cão ele teve uma mudança social, né, do que as pessoas enxergam dele. Então antigamente o cão ele vivia no quintal, né, uns 20 anos atrás, era um cachorro de quintal. Hoje o cachorro virou membro da família, então ele é filho, então ele dorme junto com o responsável, tem sua própria cama, tem cão que tem guarda-roupa, então assim virou Faz filho. aniversário. Então, assim, hoje as pessoas, né, na maioria delas, prestam atenção melhor nos cães, têm um cuidado maior com os cães. Então, eles acabam tendo um contato mais próximo com nós humanos, né? Mas é certo? Não é certo ou errado. Eu entendo assim, se para aquela família isso faz bem, é importante, não vejo mal nenhum, entendeu? Se pro cão também é bom, Eles gostam. não tem problema nenhum. Hoje, não sei se você sabe, é o dia do gato, né? É o dia do gato, Então, eu estava escutando hoje na televisão que o gato, por exemplo, no caso da tua irmã, né? Que já esteve aqui, ela perdeu o gato, mas ela tem outro. Diz que o gato fica triste. Sim. Por exemplo, aquele gato só pensa na casa, não tem amor Não, a ninguém, não tem amor a Isso casa. aí é um pensamento... Eu escutei hoje errado, falar que se tem convivência, até um gato com um cachorro, 2 gatos, que eles ficam tristes, que já foi tempo que o gato corria do cachorro, sei lá. Tem Mas agora tem sabe- gatos que convivem super bem. Então, aí eu escutei hoje, mostrou lá, que hoje é dia do gato, que o cachorro tinha morrido, aí o gatinho estava triste, que eles sentem. O gato, o felino, ele é muito sensível. Apesar que eu sou... Não parece, mas é. Por exemplo, os gatos, eles são muito metódicos. Então, eles gostam daquela rotina certinha. Se alguma coisa muda, né, ou uma pessoa estranha vai na casa, ou até a saída, né, vai botar na caixinha de transporte para levar o veterinário, né, só o transporte para ele já é estressante, entendeu? Então, assim, eu Mais do atendi... que o cachorro, né? Então é mais sensível do que o cachorro? Eu acho mais sensível, né, ele é mais sensível do que o cachorro. Por que você se interessou por veterinário? Me lembro, desde pequenininha você gostava de Não, abraçar os eu gatos. sempre gostei, né, de animais, né? Eu tive um cachorrinho que se chamava Isis, que foi a primeira coisa que eu falei quando eu era bebê, né? A minha primeira palavra foi o nome do cachorro. Não Essa foi nem o história- pai nem mãe. Essa história, Foi a Isis. Essa história é muito engraçada, né? Tinha um cachorro, acho que teu pai trouxe da Bahia para Foi alguma coisa assim,
Aí botaram o nome de Isis. Aí você não podia, qualquer cachorro que você visse na rua, Isis. Tanto que a tua terceira filha se chama Isis. Se chama isso. E a clínica Pitucha. A clínica Pitucha é homenagem a uma cadela que eu tive, que faleceu com quase 15 anos. Era uma Companheira labrador. do Xangô. Companheira do Xangô. Aí eu botei o nome da clínica em homenagem a ela, né? Pet Pitucha. Em quais áreas o médico veterinário pode atuar? Acho que você já falou um Já pouco, falei. negócio de comida e tudo, né? Clínica médica, indústria, inspiração de alimento, pesquisa em laboratório e educação ambiental. Quais as especialidades do médico veterinário? Quais as especialidades? Tem várias, né? Dermatologia, neurologia, nefrologia. É bem parecido com a medicina humana, né? Endócrino. O organismo também é praticamente igual, né? Sim. E eu acho, né? Nunca estudei medicina humana, mas a medicina veterinária é muito complexa, né? Porque são várias espécies. Se você quisesse fazer a medicina humana, como seria? Como Já seria? teria assim, uma boa parte adiantada? Não. Eles não tiram, não compensam matéria. E é totalmente diferente, né? Uma coisa da outra, assim. Mas o coração não é o mesmo? É parecido, mas tem as suas particularidades, né? Mas já não entraria em grau mais avançado. Não, aí tem que começar do zero mesmo. Uhum. Agora eu vou perguntar como você consegue conciliar veterinária, levar seus filhos, 3 filhos que ela tem, um de 11, o Heitor que tem 5 e a Vai fazer 3. Isis que é um foguete, os 2. Como você consegue conciliar? Que antigamente você morando em Jacarepaguá, conta-se como é que você fazia. Ia lá na Tijuca. Eu morava em Jacarepaguá, na Retiro dos Artistas. E aí eu saía de casa bem cedo, umas 6h10, 6h15 no máximo. Saía com meus filhos, né? Deixava a minha mais velha no colégio, que ela estava na Tijuca, que a gente colocou nessa escola como um preparatório, né, para as provas do 6º ano. Aí eu deixava ela na Tijuca, ia para Penha, né, que a clínica é lá, e trabalhava. Aí dava a hora de buscar, aí eu tenho ajuda também, né, do meu sogro, da minha sogra, que quando precisava lá, buscava na escola e voltava. E aí, graças a Deus, ela conseguiu passar em 2 colégios. Aí a gente optou. Hoje ela estuda no Colégio de Caxias, que é o 3º colégio da Polícia Militar. E ela tá gostando bastante. Aí a gente decidiu, pelo conforto nosso, né, e dela, a gente se mudar para Penha. Porque fica tudo mais próximo, né? Porque ela estuda em Caxias. E a creche também. A creche também é na Penha. Ela é pertinho de você. Isso. Agora, tem um lance também, você estudava veterinária, aí quando você ficou grávida, que não esperava essa gravidez, você teve que parar, né? Aí o que eu fiz? Eu trabalhava na época, que eu trabalhava no shopping, que eu era vendedora de roupa de loja feminina, né? Mas você já estudava? Então, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar e depois entrei na faculdade de veterinária. Aí eu pegava no trabalho as 2. Então eu estudava pela manhã, aí ia pra casa, tomava banho, almoçava e ia pro trabalho. Aí eu fiz isso durante o 1º e 2º período da faculdade. Aí eu fiquei grávida da Yasmin, que é a minha primeira. Aí fiquei estudando normal. Quando já estava prestes ao parto, aí eu decidi trancar a faculdade. Aí eu tranquei por 2 períodos. Que aí eu decidi cuidar dela, né, integralmente. Quando ela era um pouquinho maior, aí eu coloquei ela na creche e voltei pra faculdade. Aí dali eu fui direto até acabar. Entendeu? Aí foi assim. Aí eu fazia faculdade de manhã, fazia estágio à tarde e ela ficava na creche integral. Aí depois ia e buscava, fazia isso. É porque minha neta não, mas a minha neta sempre foi muito esforçada, trabalhadeira, estudiosa. Tem mais perguntas aí pra você. Vamos lá. Ó, eu só não sei pronunciar a palavra certa, né? A coleira, não sei se é livre, L-E-E, né? Livre. Pode dar alergia no meu cão?
é a Roberta Souza, do Rio de Janeiro. Na verdade, o que ela pode promover para o cão não seria uma alergia em si, porque precisa de uma sensibilização imunológica para ser alergia, mas e sim uma irritação. Isso pode acontecer, que aí pode acontecer com produto químico, né, produtos de limpeza. Então o cão fica com a pele muito avermelhada, coça, porque irrita. Aí nesses casos, o ideal é a gente remover, né, aquele produto, aquela coleira, e optar ou pela pipeta, que seria uma outra forma de administração, ou uma outra marca de coleira, né? Bom, como eu, os ouvintes devem tudo estar curioso, o que é essa coleira? Como é essa coleira? É uma coleirazinha mesmo, Normal. de plástico. Plástico não é. Couro. Eu não sei o material. É tipo um silicone, né? Enfim. E aí existem vários laboratórios que produzem. E aí você coloca no animal. Então é uma coleira normal. É normal, só que ela tem os produtos químicos, né? Para Ah, poder tem? fazer. No caso de essa livre, né? Existem outras marcas que fazem prevenção de pulga e carrapato e tem outras também que fazem de mosquito. Porque tem umas que só tem uma coleirinha, É para isso, para pulga e carrapato. Ah, Né? Mas eu, por exemplo, as coleiras eu tenho um foco maior na questão do mosquito, né? Porque os produtos orais, para mim, eles são mais eficazes na questão de pulga e carrapato. O que pode causar mosquito se morder o cachorro? Tem a doença do verme do coração, que é um verme mesmo que se instala na artéria pulmonar, que é uma artéria entre o pulmão e o coração. E aí o mosquito pode transmitir, por exemplo, o Aedes aegypti é um deles, né, que é muito comum aqui no Rio de Janeiro. E tem o flebotomínio, que em algumas regiões a gente chama de mosquito palha, birigui, é uma famíliazinha do mosquito. E aí ele pode picar o animal e transmitir um protozoário que é a leishmania. Então aí ocasiona várias alterações, tanto dermatológicas como sistêmicas. E aí nesse cão, né, até pouco tempo atrás, a gente não tinha tratamento, né, no Brasil, só existia lá fora. Então a gente era obrigado a fazer uma notificação, tá, para o governo, né, para a prefeitura local, e era obrigado a gente, como é que se diz, fazer a eutanásia desse paciente. Hoje a gente já tem tratamento, né, mas é tudo muito complexo, né, são vários exames, é um acompanhamento trimestral daquele paciente, daquele monitoramento, né, e o que eu sempre falo todas as pessoas que eu atendo, né, os responsáveis, o ideal é a gente fazer a prevenção, sempre. Então é usar coleira, deu irritação, vamos para pipeta, que é uma outra forma. A vantagem da coleira é que ela dura bem mais tempo, então tem coleiras que duram 4 meses, 6 meses, 8 meses, então o custo-benefício é melhor. Mas se o cão tem irritação, aí a gente troca por uma pipeta, que aí é uma aplicação, né, na parte do dorso do paciente, né, da nuca até a ponta do rabo, para poder fazer para repelir o mosquito, né? Que a leishmania, além de não ter cura, ela não tem uma prevenção específica, ela não tem uma vacina, né? Ela tinha vacina, mas saiu de mercado. A gente só tem o uso do repelente. Essa é a única maneira da gente prevenir a leishmaniose, né? Já a doença do verme do coração, além de repelir o mosquito, existem aplicações que a gente faz no consultório, existem produtos orais. Então, assim, tem muito mais gamas, né, de escolha. E já a leishmania não, a gente tem que usar o repelente, né? Então, a gente tem que falar sobre isso e tem que prevenir e falar da importância dessa prevenção, né? Porque as pessoas só pensam muito só na pulga e no carrapato. São importantes, lógico, né? São transmissores de doença também, mas a gente tem que lembrar da leishmania também aí nessa gama de parasitas, né, que a gente precisa prevenir. A Simone Machado, de São Paulo, ela fala assim: é normal a formação de pó branco no pelo do animal após o uso do Neopet? Neopet. Então, pó branco eu não conheço muito esse produto para falar especificamente dele, né? Não é um produto que eu prescrevo assim, muito na minha rotina. Mas o que seria esse pó branco? Aí eu teria que entender melhor. Ela só perguntou isso. Porque tem algumas alterações dermatológicas que elas parecem realmente uma farinha. Parece um pozinho, uma descamação. Aí tem que ver se é isso ou se é realmente do produto. Aí eu
não sei falar muito sobre esse produto, para poder explicar certinho, entendeu? O Santiago Lima, da Argentina, ele fala assim: a minha gatinha tá muito estranha. Como eu posso saber se ela tá grávida? Olha, o ideal é levar até uma consulta com o veterinário, né? Para poder, na palpação, no exame físico, né, ele tentar avaliar. E o ideal é fazer um exame de imagem, que é a ultrassonografia, né? Hoje, os animais também fazem esse acompanhamento, né? Se eles estão gestantes ou não, a gente faz esse acompanhamento com exames de imagem. Porque, assim, a gestação, né, tanto de felinos e de cães, é uma gestação mais rápida, bem mais rápida do que a nossa. Então, gira em torno aí de 58, 63, 64 dias. Então, o ideal é que a gente acompanhe aí pelo menos com 3 exames, né? Uma no início, uma na metade e uma quando estiver próximo ao final. Isso vai depender também de quando que a gente fez esse exame e de quantos dias é possível que esse filhote esteja, né? O ideal é levá-la para o acompanhamento, para poder, às vezes, passar alguma suplementação, que é importante também, assim como nós fazemos, também existe para cães e gatos. E fazer uma avaliação, né? Exame de sangue, para ver como é que está o estado de saúde geral desse paciente e acompanhar, monitorar. Né? E se não for uma possível gestação, procurar entender por que ele está apático, por que ele está diferente, amuado. Porque se não for uma gravidez, pode ser alguma outra coisa. Então, a consulta é sempre indicada. A Rosicléia Silva, de Recife, fala assim: doutora, pelo amor de Deus, me ajuda, eu já não aguento mais. Como eliminar os carrapatos? Aqui em casa está empesteado. O ideal é a gente usar um bom produto, tá? Oral, mas para a gente acabar com o ciclo do carrapato, a gente precisa controlar o ambiente, porque tanto a pulga como o carrapato, né, cerca de 5% desse parasita fica no corpo do animal e os outros 95% é no ambiente. Então precisa controlar. O ideal é retirar esse animal desse ambiente e usar produtos adequados para poder fazer a higiene do ambiente, né? Hoje em dia tem empresas que fazem parte de como é que se fala? Dedetização, que tem já produtos específicos para isso, para dar uma ajudada ali no ambiente, né, para diminuir essa carga e usar produtos de forma recorrente. Aí você tem que, né, o veterinário vai prescrever. Tem produtos que são mensais, tem produtos que são trimestrais. A gente precisa usar com uma certa rotina para poder não deixar que isso piore, né? O Luciano Fantini, da Itália, ele pergunta assim: como tratar lesões em cães e gatos? Lesões seria o quê? De pele? Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber o porquê que está aquela lesão. E aí, para isso, a gente precisa de um exame físico e um exame citológico, que é um exame simples, que a gente coleta o material daquela pele e a avalia no microscópio. E procurar entender isso também numa anamnese bem minuciosa, que é conversar com o tutor, essa parte é a principal, e a gente procurar entender o porquê o surgimento daquela lesão, quando que começou, como começou, se tem coceira, se não tem coceira. Então, essa parte da conversa ela é fundamental para a gente tentar entender e direcionar essa possível causa. E a segunda é o exame físico, que é avaliar aquela lesão e fazer a citologia. Esse é o primeiro exame básico que a gente precisa ter na rotina para saber o que tem ali. É bactéria, é fungo, né? São células inflamatórias, é uma inflamação. E aí a gente conduzir esse tratamento da forma adequada. Esse é o caminho, né? O passo a passo a seguir. O Mário Araújo, de São Paulo, ele fala assim: doutora, me diga sobre suplementos para pet. O que é e quando e como usar? Então, suplementação, né, como o próprio nome diz, ele suplementa algo que esteja faltando. E aí, para a gente suplementar, a gente precisa avaliar aquele paciente para ver se realmente precisa ou não essa suplementação. A suplementação ela existe, mas não é para fazer uso sem a real necessidade, né? Então, a gente pode gerar, sim, quadros de hipervitaminose se a gente não sabe se aquele animal precisa ou não desse suplemento. Então, a gente precisa avaliar e daí, sim, optar ou não pelo uso, né?
O Maurício Oliveira, do Espírito Santo, ele fala assim: cães e gatos têm as mesmas doenças que nós temos. Como detectar e qual o tratamento para câncer desses animais? Então, eu que lido com muitas alterações dermatológicas e acaba que vem para mim nódulos, né, de pele ou de mama. Então, dependendo da situação, a gente inicia com um exame básico, que é a citologia, né? Qualquer nódulo que esse paciente possa ter. É um exame que ele tem um custo mais em conta, então ele é um exame mais barato, ele é um exame mais rápido, né, para sair o resultado. É para a gente avaliar qual é a origem daquela celularidade que está ali. Né? Então o patologista, a gente coleta esse material, envia para o laboratório e aí ele me dá um laudo. Nesse laudo ele consegue me sugerir ali qual seria essa possível celularidade que está ali, se pode ser algo maligno ou benigno. E aí a gente, dentro desse resultado, a gente avalia, de repente, uma remoção cirúrgica, né? E aí manda para o histopatológico, que é a biópsia, para fechar realmente o diagnóstico. Agora, se for tumor de mama, aí tem que avaliar a remoção, mandar para o histopatológico, né? E fazer o estadiamento daquele paciente. Isso vai depender do resultado, né? Se for maligno, benigno. Então, isso tudo, e aí daí do resultado que a gente vai ver qual é o tratamento para aquele paciente. Né? A Socorro, ela fala assim: doutora, socorro, sou ribeirinha do Mato Grosso, sem condições financeiras para um veterinário. O meu cão está com a orelha inchada e ele fica toda hora balançando a cabeça. O que possa ser isso? Tem alguma coisa que eu posso fazer em casa? Então, muito provável, tá? Pelas características que ela está me demonstrando, que ele tem um quadro de otite, né? Geralmente, quando o paciente tem algum incômodo no ouvido, ele tende a ficar balançando a cabeça, ele esfrega a orelha em locais. E aí, nesse balançar de cabeça, ele pode fazer o que a gente chama de otohematoma, que é romper os pequenos vasos que tem na parte externa da orelha e formar uma bolsa de sangue. E assim, o ideal mesmo é uma avaliação por citologia desse ouvido, para ver o que está ocasionando. Porque a otite, ela não é uma doença específica, ela sempre tem uma causa de base. E aí a gente precisa tratar essa causa de base. Porque se a gente cuida dessa orelha e não trata o que está ocasionando essa otite vai sempre estar voltando. Então, assim, infelizmente tem que ter essa avaliação do veterinário para ver o que está ocasionando essa otite e conduzir o tratamento da melhor maneira. Pelo que ela falou aqui, como ela é ribeirinha, deve ser bem afastada de tudo, né? E sem condições financeiras. Aí ela queria, eu já estava me perguntando se tem algum jeito, alguma coisa que ela pode fazer para tirar aquela bolsa, aquele inchaço que está assim, no consultório, né, o que a gente faz? A gente drena se for, né, uma bolsa de sangue, a gente faz essa drenagem, mas em alguns casos é cirúrgico. A gente precisa fazer uma cirurgia para poder evitar que se encha de sangue novamente, né? Mas aí teria que ver se realmente é isso, né? Uma série de coisas, né? São difícil. Várias possibilidades, aí fica bem difícil de orientar assim. E para finalizar, o João Gomes, de Fortaleza, do Ceará, ele fala: o que é e como tratar a diarreia em cães e gatos? Então, a diarreia, né, ela também tem uma gama, uma série de possibilidades, né? Desde comer algum alimento estragado, né, que possa dar uma desbiose e desregular, desde uma diarreia que pode ser por algumas doenças, como a parvovirose, por exemplo, né? Então, assim, existem várias possibilidades. Um animal que tem alguma sensibilidade alimentar pode ter algum quadro de diarreia, por intolerância mesmo, por inflamação daquele intestino. Então, assim, tem que avaliar bem direitinho na anamnese, conversando, idade desse animal, como que tá essas fezes, como que tá líquida, tá pastoso, tem muco, não tem? Tem as parasitárias também, né, que são as verminoses, tem os protozoários, que podem gerar um quadro de gastroenterite, né, de diarreia, enfim. São muitas possibilidades aí, pensando aí no como tratar, né? Existe uma gama de coisas. Terminamos aqui, Sônia. Tá, Fernanda, já estamos terminando o programa.
eu gostaria que você passasse seus contatos e suas redes sociais. Então, o Instagram da clínica é @vetpitucha, tá? E o telefone é DDD 21 97715 2695. Lembrando que o nosso consultório fica na Penha, mas a gente tem atendimento domiciliar. Então, para quem é de muito longe, não quer se deslocar, a gente pode se deslocar até a sua residência para estar fazendo a avaliação, né, dos animais. Então, a gente consegue fazer praticamente, né, quase tudo dentro de casa. Então, a avaliação, ela é tudo feito da mesma forma, só que dentro de casa. E dentro de casa tem a vantagem que a gente consegue avaliar o ambiente que aquele animal está vivendo, né? O potinho, ração, como é que estão as fezes, que normalmente eles acabam fazendo xixi, cocô, a gente consegue ter esse visual, que é importante também, né? E só para terminar, já teve casos que morreu algum cãozinho lá? Vocês ficam tristes, né? Ah, sim, já teve caso. Mas tem cão que às vezes não tem muito mais do que a gente fazer, né? Deu uma lá que você pediu não sei o que, mas não deu. O cãozinho morreu, né? Aí imagina o dono do cão. Nesse caso foi a Laura, né? Um pitbull, que ela tinha uma doença genética, no qual ela não produzia células vermelhas, né? Ela não tinha hemácia. Então, uma doença bem rara, né? E ela tinha uma aplasia de medula. E, infelizmente, a gente tentou de tudo, fizemos diversas transfusões sanguíneas, mas nesse caso a gente perdeu a Laura e a gente ficou bem triste. Eu quero agradecer a presença da minha neta Fernanda, doutora Fernanda, que deu uma aula aqui, Flávia, nossa diretora. Excelente profissional. Sinésio, meu fotógrafo, meu amigo, meu parceirão, Yuri, seu marido. Agradecer o carinho de vocês. A dermatologia veterinária é uma das especialidades que apresenta maiores avanços em diagnóstico e tratamento. Sabe-se que alterações da pele apresentam etiologias diversas com sinais clínicos, na maior parte semelhantes, que muitas vezes se sobrepõem, dificultando o diagnóstico preciso. Então, uma boa tarde, até quinta-feira que vem, com outra novidade. Tchau, tchau, obrigada, Yuri. Tchau.